Olá, meu nome é Fernando Moreira, eu sou doutorando em Direitos Fundamentais pela Universidade de São Paulo, sou mestre em Direito Civil pela Universidade Estadual de Londrina, professor da Escola da Magistratura de Mato Grosso do Sul e também juiz de Direito do Estado de Mato Grosso do Sul. Minha proposta é falarmos sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Meus caros alunos, na aula passada eu gravei um vídeo, mas confesso a vocês que o meu assistente aqui do lado, o Diógenes, ele, depois que eu me equivoquei em uma das questões, que fui devidamente advertido pelos meus queridos Batman e Robin da minha turma, eles me advertiram do equívoco da questão. Eu fiz o contato com o meu assistente e disse, vamos fazer um novo vídeo, né? Meu objetivo era apenas cortar o vídeo naquela questão. O que ele fez? Apagou o vídeo inteiro do YouTube. É por isso que vocês não encontraram mais o meu vídeo no YouTube. Tive que gravar tudo novamente. E como castigo, Diógenes irá agora, dessa vez, encher de efeitos especiais. Vocês vão ter questões do lado, os comentários, a jurisprudência, tudo facinho aí para acompanhar as nossas aulas. Está bem? Então vamos às questões. Foram questões retiradas dos últimos concursos da magistratura, Ministério Público, procuradorias, defensorias públicas de vários lugares do país dos anos de 2017 e 2018. Primeira questão que nós temos na tela é uma questão da Fundação Carlos Chagas, do concurso para Procurador de Estado do Amapá de 2018. Olhem que interessante essa questão. A Fundação disse, os prazos da licença adotante não podem ser inferiores aos prazos da licença gestante. Até aqui está tudo tranquilo. Caso a criança adotada tenha idade igual ou inferior a 1 ano, ora, os prazos da licença adotante não podem ser inferiores aos prazos da licença gestante, caso a criança adotada tenha idade igual ou inferior a 1 ano. Olhem só a complicação da questão. E ela segue, é facultado ao legislador local fixar prazos diversos para crianças de idade superior a 1 ano. O que vocês têm de opção? Certa ou errada essa afirmação da Carlos Chagas? Na verdade, está errada, totalmente errada essa questão. E é um problema que vários municípios e vários estados brasileiros estão a enfrentar. Porque várias legislações locais estão prevendo prazos diferentes de concessão de licença adotante a depender da idade da criança. Então, já se fixa para a adoção um prazo de licença maternidade diferente da situação de uma mãe biológica, por exemplo. E além disso, além de fixar um prazo diferente, ainda faz uma diferenciação a depender da idade da criança. No ano de 2016, essa matéria chegou ao Supremo Tribunal Federal e ela virou tese de repercussão geral no recurso extraordinário, que vamos colocar aqui na tela para vocês, recurso extraordinário 778-889 de 2016. Na oportunidade, o Supremo Tribunal Federal disse não pode fazer qualquer distinção entre o tempo de licença maternidade e o tempo de licença gestante. Todos eles têm que observar o artigo 7º da Constituição Federal, ou seja, é um prazo de 120 dias, prorrogável por mais 60 dias, tanto para a gestante quanto para a adotante. E disse mais o Supremo, não se pode fazer qualquer distinção para a licença adotante a depender da idade da criança. Isso é um verdadeiro absurdo. Na ocasião, o ministro Luiz Roberto Barroso disse, as crianças e adolescentes com mais idades requerem muito mais dedicação do que um bebê. Então não se tem qualquer razão para se fazer essa inconstitucional diferenciação das idades. Portanto, essa primeira questão é falsa. Está totalmente errada.
Segunda questão. Segunda questão é um concurso para juiz substituto. Foi o concurso do juiz substituto para o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Meu assistente vai me ajudar na tela, retirando aquele documento que está aparecendo ali. E ela diz que, uma questão muito interessante, diz lá, a condenação criminal do pai ou da mãe por crime doloso praticado contra a vida implicará na destituição do poder familiar, certo ou errado? O que vocês marcaram? A questão está totalmente errada. Olhe só como que é uma pegadinha essa prova. Ela fala que a condenação criminal do pai ou da mãe por crime doloso é um dos requisitos, ser crime doloso, mas não é praticado contra a vida de qualquer pessoa. Para ser um crime doloso, ele tem que ser praticado contra a vida do filho. Aí sim justifica a destituição do poder familiar. Não é? Então, não é qualquer crime grave que um pai pratique que vai justificar a destituição do poder familiar. Então, se o pai praticou uma tentativa de homicídio, um homicídio consumado contra um vizinho, um latrocínio, isso não é motivo para a destituição do poder familiar. O que destitui o poder familiar? Quando um pai pratica um crime doloso, apenado com reclusão, contra o seu filho. Está lá no artigo 23, parágrafo 2º do ECA, expressamente previsto. Agora, cuidado. Muita atenção nessa hora. A Lei 13.715 de 2018, essa lei muito recente, ela alterou o artigo 23, parágrafo 2º do ECA e trouxe novas hipóteses de perda do poder familiar. Quais são essas hipóteses? Além de um crime doloso, apenado com reclusão, praticado contra o filho, ela trouxe também a possibilidade do crime ser praticado contra outrem igualmente titular do mesmo poder familiar. Ou seja, um pai que pratica um crime doloso, apenado com reclusão contra a sua companheira, contra a sua mulher, ele vai ser também apenado com a destituição do poder familiar. Olha que coisa interessante, mudou totalmente a lógica do nosso sistema, porque sempre, até agora, 2018, os casos de destituição do poder familiar eram crimes dolosos sujeitos à reclusão praticado contra o filho. E nós temos uma nova hipótese praticado contra o igual titular do poder familiar. E foi além o legislador e disse também que perde o poder familiar aquele que pratica um crime doloso sujeito à reclusão contra o outro descendente. Então, se um avô, por exemplo, bate no seu neto, causa lá lesões corporais graves, porque aí nós temos um crime doloso, apenado com reclusão. Se ele bateu no neto, causou lesão corporal grave, ele vai perder o poder familiar em relação ao seu filho. Então, muita atenção nessa hora. Olhem o 23, parágrafo 2º do ECA e leiam também, porque essa lei alterou o artigo 92.2 do Código Penal e alterou também o 1638, parágrafo único do Código Civil. Fez total alteração desses dispositivos. Então, vale a leitura, ok? Terceira questão, questão da prova para juiz substituto do TJ do Rio Grande do Sul, também de 2018. Vamos colocar essa questão na tela? Ela é bastante interessante. Olha o que diz. No que diz respeito aos dispositivos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, relativos ao período de gestação até o final da amamentação, assinale a alternativa correta. Vamos julgar cada um desses itens na sequência. Primeiro, em virtude dos efeitos do estado gestacional ou puerperal, é vedado à gestante ou à mãe que manifesta interesse em entregar seu filho para adoção antes ou logo após o nascimento. É verdade?
A mãe não pode, em razão do estado puerperal, entregar o seu filho para adoção? Isso é verdade? Claro que não. É totalmente permitido. O artigo 19A, parágrafo 1º do ECA, resolve o nosso problema. Ele autoriza que a gestante, mesmo no estado puerperal, possa entregar o filho para adoção, mas deverá ser acompanhado por equipe interprofissional, assistente social e psicólogos da vara da infância e da juventude. Ok? Então, não é essa a questão a correta. Próxima. Olha o item. Item B. A gestante ou mãe que manifeste interesse em entregar seu filho para adoção, antes ou logo após o nascimento, será encaminhada à Justiça da Infância e da Juventude. Até aí tudo bem, sem nenhum problema. Sendo que após a formalização do interesse manifestado em audiência ou perante a equipe interprofissional, é vedada a desistência da entrega da criança pela mãe após o nascimento. É falsa essa questão. Por que não é falso o item B? Porque pode, o 19A, parágrafo 8º do ECA, resolve o problema e diz que a mãe que decide entregar o seu filho para adoção pode comunicar, deve comunicar à vara da infância e da juventude, mas ela pode, durante o momento que a criança nasceu, decidir não entregar mais aquele filho, voltar atrás, se retratar. Se isso ocorrer, o que vai acontecer? A mãe será acompanhada pela vara da infância por um prazo de 180 dias. Então, é totalmente possível a retratação. O poder público, item C, as instituições e os empregadores propiciarão condições adequadas ao aleitamento materno, inclusive aos filhos de mães submetidas à medida privativa de liberdade. Até aí, tudo bem, nenhum problema com essa questão. Sigamos. À exceção daquelas incluídas em regime disciplinar diferenciado. Ora, o artigo 9º do ECA não fala absolutamente nada sobre o RDD, o regime disciplinar diferenciado. Então, as mães, de uma forma geral, submetidas à pena privativa de liberdade, têm direito, sim, ao aleitamento materno, porque, na verdade, é uma garantia não da mãe, mas da própria criança, que o legislador assegurou. Próximo item, item D. Os estabelecimentos de atendimento à saúde, à exceção das unidades neonatais e de terapia intensiva, deverão proporcionar condições para a permanência em tempo integral de um dos pais ou responsável, nos casos de internação de criança ou adolescente. Está certa ou está errada essa questão? O que vocês marcaram? Errada, é claro, porque não se faz, o ECA não faz qualquer restrição ou qualquer exceção às unidades neonatais e de terapia intensiva. Então, sempre que uma criança estiver hospitalizada, internada, haverá esse direito de ter ali um acompanhante em tempo integral. Sem qualquer exceção, pode ser nas unidades neonatais e também de terapia intensiva. Artigo 12 do ECA. E a última questão, esta está, portanto, correta, é a que nos sobra, diz lá. A gestante a parturiente tem direito a um acompanhante de sua preferência durante o período de pré-natal, do trabalho de parto e do pós-parto imediato. É exatamente a redação do artigo 6º do ECA. Resolvemos a questão, portanto, artigo 6º do ECA, letra E, é a resposta desta questão. Próxima questão, vamos colocá-la na tela. Olha que questão interessantíssima. Ela é de uma jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, proferida em 2016, mas tem caído muito em provas de concursos dos últimos tempos. Inclusive, nesse ano, várias questões já apareceram e eu peguei uma delas para mostrar para vocês. É essa prova de analista judiciário do TRF da 2ª Região, agora de 2018. Olha a questão na tela. Ao disciplinar o regime jurídico dos servidores públicos de determinado estado, a lei estadual respectiva,
editada sob a vigência da Constituição de 88, estabeleceu para a servidora pública que viesse a obter a guarda de criança em sede de processo judicial de adoção, direito à licença maternidade de 60 dias, prorrogável uma vez, por prazos variáveis conforme a idade da criança adotada. Ou seja, além de colocar apenas 60 dias de licença maternidade, ainda fez uma oscilação de prazos a depender da idade da criança adotada e limitou até o máximo de 45 dias. Nessa hipótese, à luz da Constituição Federal e da jurisprudência do STF, a disciplina criada pela lei estadual em questão é: o que nós temos? O que fez essa legislação estadual? Essa legislação, conforme dissemos em relação ao Supremo Tribunal Federal, no recurso extraordinário com repercussão geral, é o 778-889 de 2016, o Supremo disse que não pode fazer essa diferença, não pode ter prazo de licença adotante diferente de licença maternidade. São 120 dias, prorrogável por 60. Não posso reduzir isso para 60 dias, para 45. Não posso mexer nesse prazo. É igual licença gestante e licença adotante. Então, o que fez esse Estado? Ele criou uma lei inconstitucional. Portanto, a resposta dessa questão nós já temos aí na primeira questão. É ilegítima, tanto por estabelecer licença maternidade da servidora adotante em prazos inferiores a 120 dias, como por estabelecer prazos de prorrogação diferenciados em função da idade da criança adotada, podendo os dispositivos legais atinentes à matéria ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade perante o STF. Então, a resposta está perfeita. O prazo violou a Constituição Federal ao discriminar a criança adotada e o controle é feito por meio do controle concentrado no Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque uma lei estadual ela é passível de controle no Supremo Tribunal Federal via controle concentrado. Não poderia ser, apesar de reconhecer como ilegítima a letra B, mas não poderia ser a letra B a resposta, porque fala que seria passível de reclamação perante o STF por descumprimento de súmula vinculante aplicável ao caso. Ora, não existe súmula vinculante sobre essa matéria. A questão foi decidida em sede de recurso extraordinário e não por súmula vinculante. Então, não cabe reclamação. E última questão, não poderia ser também o item E dessa questão, porque diz que a questão viola a Constituição Federal, etc., mas fala que não cabendo, no entanto, ser objeto de controle concentrado de constitucionalidade perante o STF. Está aqui o motivo porque ela é falsa. Ou seja, é possível sim o controle concentrado de constitucionalidade no STF, porque a lei estadual é inconstitucional. Entendemos isso? Ótimo! Tenho certeza que vocês estão acertando todas as questões aí. Então, sigamos para a próxima questão. A questão de número 5, foi essa questão que eu falei que me causou estranheza e que num primeiro momento eu me equivoquei em relação à resposta dela. E foi uma questão de analista judiciário do TJ de Santa Catarina, agora de 2018. E olha por que a questão ela é duvidosa, ela causa uma certa estranheza. Olha o que diz. Durante a investigação pela prática de crime hediondo, após receber os autos, o Ministério Público requer ao Poder Judiciário devolução do inquérito à delegacia pelo prazo de 30 dias para prosseguir nas investigações, atendendo à única solicitação apresentada pela autoridade policial. O juiz, contudo, decide decretar a prisão preventiva de José e a prisão temporária de Maria, 2 dos indiciados no procedimento.
Os dois presos procuram seus advogados, esclarecendo que ambos têm 30 anos, são primários, Maria não tem filhos e José tem um filho de 9 anos, dividindo o sustento do menino com a mãe da criança. O advogado de Maria e José deverá esclarecer o que para o seu cliente? Não? A resposta dada pela banca foi a letra E. A prisão de ambos os indiciados é ilegal. E por que ela reconhece isso? E foi o que eu não percebi no primeiro momento dessa questão. Porque ela diz que a prisão realmente temporária, a prisão preventiva, ela precisa de provocação na fase inquisitorial. O juiz realmente não pode decretar essa prisão de ofício. Ele precisa ser provocado, sob pena de nulidade dessa prisão, sob pena de ilegalidade. E foi esse o raciocínio do examinador. Apesar de eu achar até agora que o avaliador, a banca do concurso, não foi tão clara quanto essa decretação da prisão preventiva de ofício. Né? Não fala nada se o delegado requereu ou o MP requereu, mas nessa expressão o juiz, contudo, decide decretar a prisão preventiva de José e Maria. A impressão que o legislador teve é de que ele disse ali que o juiz fez de ofício. E se fez de ofício, é ilegal. Eu havia me atentado para essa questão de letra C. Mas olha só o que diz. A prisão de ambos indiciados é legal, havendo previsão de substituição da prisão preventiva por domiciliar, no caso de José, em razão da idade de seu filho. Realmente, o artigo 318-C do Código de Processo Penal, ele diz que o homem ele pode ter o direito de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar se o homem for o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 anos de idade incompletos. Como essa criança do exemplo tem 6 anos, seria, a meu juízo, uma hipótese. Mas também o problema deixa claro ali um detalhe. Ele fala que essa criança tem uma mãe que divide o sustento do menino com a criança. Então, por isso, o pai não seria a pessoa exclusiva. Mas mesmo assim, eu faço uma crítica a essa questão. Por quê? Porque, na verdade, quando nós lemos, Maria não tem filhos e José tem um filho de 9 anos, dividindo o sustento do menino com a mãe da criança. Ao meu juízo, quando ele diz isso, o examinador, ele está dizendo que a criança precisa do pai realmente para trabalhar e para sustentá-la, porque os dois dividem o sustento. Os dois precisam colaborar, porque se um não colabora, há a ideia de que o outro não teria condições de caminhar sozinho. Mas veja que o Código de Processo Penal, ele diz, né, ele não fala de sustento, etc. Ele fala o único responsável pelos cuidados do filho, uma expressão muito mais fechada. Então, como existe uma mãe ali, não poderia ser essa hipótese. A banca considerou a questão, a resposta à letra E. Feitas essas críticas, passamos para a próxima questão. Questão de número 6 é uma prova lá da Defensoria Pública do Amazonas. Foi agora de 2018 também. O que eu tinha que saber nessa questão? Eu tinha que saber uma informação muito clara. Para o Supremo Tribunal Federal, não importa em uma relação homoafetiva, de união estável ou de casamento entre pessoas do mesmo sexo, os direitos sucessórios são iguais. A Constituição Federal realmente equiparou os direitos sucessórios. Não há que se fazer distinção. Por quê? Porque o casamento tem o mesmo valor que a união estável. É claro que a união estável entre pessoas do mesmo sexo, ela começou sendo tratada como uma sociedade. Se dividia o patrimônio a depender daquilo que se amealhava durante a existência, a depender do esforço comum. Mas a evolução da jurisprudência ao longo do tempo foi dando o mesmo tratamento à união estável homo e heteroafetiva.
E a união estável, tanto faz ser homo ou hétero, tem o mesmo valor do casamento. Então, eu tinha que conhecer toda a evolução jurisprudencial sobre essa matéria. Vamos fazer uma retomada? Uma rápida retomada? Como que foi a conquista dos direitos homoafetivos no Supremo Tribunal Federal? Vale a pena lembrar e guardar esses julgados. Primeiro, nós temos lá em 2011, é a DI 4277 e a DPF 132. Esses dois instrumentos disse o Supremo Tribunal Federal que o artigo 1723 do Código Civil merece interpretação conforme para tirar todo tipo de interpretação que exclua a possibilidade de uma união estável homoafetiva não ter respaldo no direito brasileiro. Então, segundo o Supremo, a DI 4277, a DPF 132, a união estável homoafetiva deve ser tratada da mesma forma que uma união estável heteroafetiva. A partir daí, veio o CNJ na resolução 175 de 2013 e permitiu o casamento entre pessoas do mesmo sexo. A evolução de 2011 para 2013. E, por fim, o Supremo Tribunal Federal, o STF, no recurso extraordinário 878694 e no recurso extraordinário 646721, tratando da relação heteroafetiva e da homoafetiva, disse o seguinte: não há qualquer distinção para efeitos sucessórios entre a união estável e o casamento. Devem ser tratados da mesma forma. A partir disso, tornou-se letra morta no direito civil brasileiro o artigo 1790 do Código Civil, que fala da sucessão do companheiro, que era uma tragédia, porque ele diferenciava a sucessão patrimonial em relação ao casamento. Ora, se a Constituição Federal falou que não há que se falar na diferenciação, como poderia a legislação infraconstitucional realizar essa diferença? Então, o Supremo disse, a partir de hoje, a partir de 2017, né, se aplica sempre o 1829 do Código Civil, tanto para a relação, para a união estável, quanto para o casamento. Seja essa união estável homoafetiva ou heteroafetiva. Então, voltando à questão, olha a letra A. O casamento homoafetivo é possível, estabelecendo relações obrigacionais mútuas, mas por falta de previsão legal, não se estabelecem relações sucessórias. Totalmente errada. Claro que se estabelece relação sucessória, tanto é que o Supremo assegurou isso, recurso extraordinário 646721, agora de 2017. Item B. A união estável aplicam-se somente às normas de direito civil obrigacional. Claro que não. Aplica-se às normas de direito de família, porque ali é uma entidade familiar. Então, totalmente errado o item B. Item C. Nada obstante a igualdade jurídica entre homem e mulher, permanece o patriarcalismo residualmente na administração do patrimônio material do núcleo familiar. Claro que não. Hoje, homens e mulheres são tratados da mesma forma pela Constituição. Peço para o meu assistente dar uma potência nesse ar-condicionado para nos ajudar aqui e não derretermos nesse momento, né? Ficando quente essa sala. Item D. Os filhos possuem direitos iguais, é claro, igualdade entre os filhos na Constituição, independente de sua origem, adotiva ou não, direitos iguais sempre, salvo aqueles adotados após a maioridade em relação a restrições sucessórias somente. Claro que não. O filho adotivo pode ser maior de idade ou menor de idade, ele vai ter sempre direitos sucessórios sem qualquer distinção. Está errado o item D. E sobra o nosso item E. A paternidade socioafetiva, declarada ou não em registro público, não impede o reconhecimento do vínculo de filiação concomitante baseado na origem biológica, com todas as suas consequências patrimoniais e extrapatrimoniais. O que é essa questão letra E? É o que o Diógenes vai colocar na tela para nós.
é exatamente a tese de multiparentalidade declarada pelo STF no recurso extraordinário 898.060, agora de 2017, exatamente esse o trecho da decisão da tese firmada em repercussão geral, ou seja, é possível, a partir desse entendimento do STF, que os juízes reconheçam país afora que há a possibilidade de uma criança ter um pai biológico e um pai socioafetivo reconhecidos, os dois, na sua certidão de nascimento, no seu registro de nascimento. E o fato de uma criança pedir para acrescentar um pai socioafetivo não retira a responsabilidade do outro, do pai biológico. Olha que beleza o texto, dizendo, né, com efeitos jurídicos próprios, com os mesmos efeitos jurídicos. Né? O reconhecimento do vínculo não vai impedir essa filiação concomitante, mantendo os mesmos efeitos jurídicos. Ou seja, o pai biológico continua com sua responsabilidade. Portanto, resposta correta é a letra E. Passamos adiante. Vamos para a próxima questão. Temos lá uma prova da Defensoria do Rio Grande do Sul de 2018. De acordo com a Lei Federal número 13257 de 2016, vamos julgar os itens à luz da jurisprudência do TJ do Rio Grande do Sul. Olha que coisa curiosa, gente. Para fazer prova na Defensoria Pública do Rio Grande do Sul, você tem que conhecer a jurisprudência daquele tribunal. Fernando, é importante conhecer a jurisprudência? É muito importante quando você quer um tribunal específico. Claro que essa questão daria para resolver sem a gente conhecer a jurisprudência do Tribunal Gaúcho, pensando que essa jurisprudência fosse seguida aos entendimentos dos tribunais superiores. Mas ali tem uma particularidade que mereceria uma maior atenção, e se você conhecesse realmente a particularidade do TJ do Rio Grande do Sul, você sairia muito bem nessa questão. Vamos a ela. Primeiro item. Para efeitos da lei federal, considera-se primeira infância o período que abrange os primeiros 5 anos completos ou 60 meses de vida da criança. É falsa, né? Na verdade, a Lei 13.257 de 2016, ela trouxe o conceito de primeira infância até os 6 anos de idade, de 0 a 6 anos, ou convertendo em meses, 72 meses. Portanto, o item está falso. Conforme atual entendimento do Tribunal do Rio Grande do Sul, é ilegítimo o indeferimento administrativo de matrícula no primeiro ano do ensino fundamental as crianças que não tiverem completado 6 anos de vida até 31 de março do ano em que pretendem ingressar no ensino fundamental. Então, o item está falando que é ilegítimo esse indeferimento. E a questão não é ilegítimo, é legítimo. A escola, ela pode indeferir a matrícula para aqueles que não completaram 6 anos de idade no ensino fundamental e 4 anos de idade na educação infantil até 31 de março do ano em que elas desejam estudar. Vigora, portanto, a Lei de Diretrizes de Bases da Educação, que traz esse prazo, e essa lei, portanto, o Supremo a declarou constitucional. Está lá na ADC 17 e a DPF 292. Então, a ADC 17, a DPF 292 garantiu a constitucionalidade desses dispositivos. Portanto, o Tribunal do Rio Grande do Sul está em harmonia com o Supremo. Então, esse item fica falso. Sobra para a gente o terceiro item. Por isso que, por exclusão, a gente conseguiria chegar nesse terceiro item. Conforme o atual entendimento dominante no TJ do Rio Grande do Sul, é dever do poder público assegurar às crianças a existência de vaga em estabelecimento de educação infantil localizado até o limite de 2 quilômetros de sua residência, devendo, na hipótese de existência de vaga apenas em instituições mais distantes, disponibilizar o transporte para a criança. Esse critério dos 2 quilômetros foi um critério que o TJ do Rio Grande do Sul encontrou. À luz da razoabilidade, da proporcionalidade, entendeu o Tribunal Gaúcho que 2 quilômetros, até 2 quilômetros, o pai leva o seu filho para a creche.
Mas mais de 2 quilômetros, ultrapassou 2 quilômetros, aí o pai vai fazer jus a pleitear, o filho pleitear, representado ali pelo pai, pleitear o transporte escolar, né, caso haja uma recusa do poder público. Então, o tribunal encontrou 2 quilômetros, um critério de razoabilidade. E isso a gente encontra em vasta jurisprudência daquele tribunal. Questão, portanto, correta é o item E, né? O E. Apenas o terceiro item ali está correto. Ok? Sigamos já para o final. 8ª questão, feita pelo CESP, concurso para advogado, agora de 2018. Diz lá, o juiz poderá converter a prisão preventiva em domiciliar em hipótese como a do acusado maior de 80 anos, está perfeito, ou cuja presença seja imprescindível aos cuidados de criança menor de 6 anos de idade, perfeito, e de acusada gestante. Até aí, tudo bem, sem nenhum problema, artigo 318.4 do Código de Processo Penal. Artigo 318.4 do Código de Processo Penal, a gestante. E ali a questão fala que a partir do 7º mês de gravidez, na verdade, o Código de Processo não faz qualquer distinção em relação ao tempo de gravidez. Ele fala apenas de gestante. Olha que pegadinha terrível essa do CESP, não é verdade? Questão terrível colocar ali um prazo para confundir o candidato, né? Então, até gestante a questão está correta, a partir dali está errada, basta olhar o artigo 318.4 do Código de Processo Penal. 9ª questão, o Ministério Público de Mato Grosso do Sul, agora a 9ª e a 10ª questão são do MP Mato Grosso do Sul de 2018. Diz lá, a paternidade socioafetiva declarada em registro público não impede o reconhecimento do vínculo de filiação concomitante baseado na origem biológica com efeitos jurídicos próprios, inclusive no campo sucessório, certa ou errada? Está corretíssima a questão do MP, acabamos de falar, é a tese de multiparentalidade julgada pelo Supremo Tribunal Federal em 2017, que o MP do Mato Grosso do Sul cobrou agora em 2018. Olha que coisa maravilhosa. Tese da multiparentalidade copiada e colada. Portanto, está certo. Inclusive no campo sucessório, o fato da criança ter um pai biológico, um pai afetivo, se morrer um desses pais, a criança vai herdar realmente. Pouco importa que tenha 2 pais ali, ela fará jus à herança. E assim também, se essa criança morrer, o patrimônio dela também será dividido entre os pais. É claro, né? Direitos e obrigações também, por que não? 10ª questão. Finalizando o MP do Mato Grosso do Sul, 2018, muito alinhado, essa prova para promotor, muito em sintonia com a jurisprudência dos tribunais superiores, a gente vê claramente isso. Olha o que diz o MP do Mato Grosso do Sul. O Ministério Público tem legitimidade ativa para ajuizar a ação de alimentos em proveito da criança ou adolescente, independente do exercício do poder familiar dos pais, ou do fato de o menor se encontrar nas situações de risco descritas no artigo 98 do ECA, ou de quaisquer outros questionamentos acerca da existência ou eficiência da Defensoria Pública na comarca. Está certo ou está errada essa questão, gente? O que vocês marcaram? Ela está certa, corretíssima. É copiar e colar a súmula 594 do STJ, recente súmula do Superior Tribunal de Justiça, que dá para o Ministério Público sempre legitimidade ativa para entrar com a ação de alimentos. Não importa que a criança tenha um pai ou tenha uma mãe no exercício do poder familiar, se o MP perceber que a criança está precisando de alimentos, ele tem legitimidade, mesmo ela tendo pai e tendo mãe, para pleitear alimentos. Não importa saber se a criança está numa situação de risco, lá do artigo 98 do ECA, não importa, mesmo que não haja situação de risco para a criança, o MP pode ajuizar a ação de alimentos. E se dizia muito que o MP não poderia ajuizar a ação de alimentos, porque tem defensoria que pode fazer. Vem a súmula do STJ e fala, pouco importa discutir se
existe defensoria aparelhada, equipada no local. Isso não importa. O MP para ação de alimentos em favor de criança e adolescente tem legitimidade concorrente, é um legitimado sempre para essas ações. Ok? Espero então que tenham se divertido com essas questões, que tenham acertado bastante e nos encontramos em uma próxima oportunidade. Um forte abraço e até lá!